Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 4, de 8 a 11. 2 Coríntios 4, de 8 a 11. Aleluia. A Dora está com a gente aqui hoje, eu a vi aqui, né, que a Dora. Segunda Coríntios capítulo 4, de 8 a 11. Eu quero falar nessa noite, Deus colocou no meu coração para falar sobre a importância da nossa fé, de nós sermos forjados, trabalhados, né? Através das circunstâncias, das dificuldades, para que nós possamos crescer e amadurecer cada dia mais, né? Então, nós somos forjados nas lutas e nas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? É através do que nós passamos, é que nós crescemos, é que a nossa fé vai sendo fortalecida, né? É que nós conseguimos realmente alcançar uma postura, né, de homens de Deus, mulheres de Deus, através das adversidades, né? O apóstolo Paulo fala assim, 2 Coríntios 4, de 8 a 11. O nosso tema, forjados na batalha, né? Forjados na batalha. Ele diz assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, diga assim, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal, né? Algumas traduções dizem assim. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus, que o Senhor nos ensine nessa noite, através da Tua Palavra, nos oriente, ilumine a nossa mente. Nós queremos aprender de Ti, queremos, Senhor, crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Amados, talvez a mensagem que eu vou pregar hoje não seja a mensagem que você gostaria de ouvir, mas eu tenho certeza que é o que você precisa ouvir, né? Para que você possa realmente amadurecer, crescer, para que você possa entender realmente o que é o Evangelho. Eu estou com a voz um pouco diferente, mas é porque eu estou um pouco gripado, tá? Então, amados, pode tirar um pouquinho, Yasmin, um pouco alto. Então, na realidade, amados, o que eu vou falar hoje aqui é algo que talvez possa gerar um certo incômodo em você, mas é o que nós precisamos ouvir, é o Evangelho que é pregado, o Evangelho da cruz de Cristo, né? 90% do que nós ouvimos hoje, através das pregações, a grande maioria das pregações, estão voltadas para uma mensagem que enfatiza muitas vezes o sucesso, a prosperidade, que enfatiza a isenção, né, do sofrimento, né? Sempre voltando para uma mensagem que hoje, né, muitas pessoas chamam de mensagem triunfalista. Ou seja, nós como filhos de Deus não podemos, né, seria assim, passar por situações que são situações muitas vezes de enfermidade, um problema financeiro, né, que todos nós temos que andar o tempo todo numa postura, numa posição de sucesso e de triunfalismo, né, sem problemas, sem enfermidade, sem todas essas situações. Então seria assim,
Seguir Jesus seria candidatar-se a uma vida de conquistas financeiras, projeção social e imunidade a qualquer tipo de sofrimento. Então não é isso que a Bíblia nos ensina, né? A respeito daquele que está seguindo o caminho de Jesus. Quando a gente leu aqui em 2 Coríntios 4, de 8 a 11, o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, é o que nós lemos aí, né? Diz assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, somos perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, a promessa do Evangelho não é uma promessa como muitas vezes nós ouvimos nos nossos dias, né? Uma promessa sempre de sucesso, de prosperidade, uma promessa sempre de estar no topo, né, de caminhar, a gente usa muito essa expressão, em abundância de vida, mas quando a gente olha para a palavra, a gente vê um evangelho de uma forma um pouco diferente. O evangelho da cruz, né? O evangelho onde nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Então, muitas vezes, algumas mensagens que têm sido pregadas nos altares têm sido mensagens voltadas para esse triunfalismo. Ou seja, sempre voltado prosperidade, sempre voltado sucesso, né, curas e todas essas coisas. E muitas vezes nós perdemos a referência daquilo que realmente é o Evangelho, né, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui. Somos atribulados, porém não desanimados. Então passamos por tribulação, passamos por lutas, mas a diferença é que nós não desanimamos. Somos surpreendidos com coisas inesperadas muitas vezes. Uma notícia de uma enfermidade, um problema relacionado a financeiro, a pessoa é mandada embora do trabalho, ficamos o quê? Perplexos, porém não desanimamos, né? Então, sempre nós vamos na nossa trajetória com o Senhor, nós seremos surpreendidos por situações, por dificuldades, por problemas, né, por perdas, por lutas que nós enfrentamos. Mas tudo isso, amados, é para que nós possamos estar nos fortalecendo, para que nós possamos estar amadurecendo a cada dia na nossa fé. Então a gente precisa ter uma visão correta em relação à vida espiritual. Então, seguir a Jesus não é se candidatar a uma vida de sucesso, de buscar sucesso o tempo todo. Muitas vezes nós passaremos por essas dificuldades, por essas perseguições, por essas lutas, por esses problemas, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Às vezes a gente pode pensar assim, bispo, mas como que fica a vida abundante? Em João 10:10, a palavra de Deus diz o quê, amados? João capítulo 10, no versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Não é assim que diz a palavra? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso, mas o Senhor não diz na palavra dele que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Então isso não está em contraste com o que o Senhor está falando, né, de passarmos por lutas, dificuldades, né, problemas, às vezes por períodos de escassez nós passamos. Então, amados, nós temos que entender uma coisa, quando a Bíblia fala de vida abundante de Cristo, está dizendo que a vida abundante do Senhor, ela vai nos suprir em toda e qualquer circunstância. Todo aquele que está em Cristo e que a vida de Deus se manifesta nele, ele pode passar por toda e qualquer situação que ele não vai desanimar, que ele não vai retroceder, que ele não vai reclamar, porque a vida abundante de Jesus está nele. Então é a vida abundante de Jesus que nos garante, amados, a alegria na hora das dificuldades. É a vida abundante de Jesus que nos faz perseverar mesmo quando as coisas estão totalmente contrárias. Então é por causa da vida abundante que nós caminhamos na fé. Por isso que ele diz, olha, eu vim para trazer vida em abundância. Então a vida de Cristo em nós, amados, ela é suficiente
para nós passarmos por toda e qualquer situação. Quando a gente lê o Salmo 23, eu gosto muito de falar sobre isso. O Salmo 23, quando nós lemos, e muitas vezes nós interpretamos o Salmo 23, né, como literalmente está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na tradução do original, amados, do hebraico, a palavra é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Diga assim: Ele não me faltará. Então, é diferente você pensar, olha, nada me faltará, do que pensar assim, olha, Ele não me faltará. Então, amados, quando nós temos a vida abundante de Jesus em nós, nada irá, nos atrapalhar. Nada nos fará desanimar, nada nos fará entristecer, porque a vida abundante, Ele está em nós em toda e qualquer situação. Então, o Senhor é o seu pastor e Ele não vai te faltar em momento algum. Às vezes pode faltar comida, às vezes pode faltar mantimento, pode faltar dinheiro, mas Cristo estará com você em toda e qualquer situação. É isso que está querendo dizer. Então, ter vida abundante é saber que mesmo em meio às dificuldades, nós temos a vida de Deus fluindo através de nós. E por isso nós agimos diferente. E por isso nós temos um pensamento diferente. E por isso nós falamos, coisas com fé, com alegria. Nós profetizamos, porque nós temos a vida abundante de Deus em nós. Então, vida abundante não está em contradição com as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não está em contradição. Paulo, ele sempre escreve suas cartas e ele diz assim, olha, combati o bom combate. Então a nossa vida, amados, aqui na terra, é um combate constante. É um combate diário. Né? Combati o bom combate. Então a gente não pode ficar com essa imagem, dessa mensagem triunfalista, sempre de sucesso, sempre de prosperidade. A gente tem que tirar um pouco essa imagem e entender o Evangelho como ele é. Diga assim, o Evangelho da cruz. O Evangelho da cruz de Cristo. Então, para Deus, amados, para o Senhor Jesus, muito mais importante do que seus filhos adquiram um carro novo, que tenham uma casa própria, que tenham sucesso financeiro, que abram o seu próprio negócio, muito mais importante é os seus filhos tenham caráter forjado através das lutas que nós enfrentamos. Então, na nossa perspectiva, né, o que nós queremos? Nós queremos essas coisas. Né? Que nós, é claro, temos que batalhar e conseguir. Nós temos talento, nós temos capacidade, Deus nos concedeu dons e nós precisamos desenvolver os nossos talentos. Aquilo que Ele nos deu, nós temos que desenvolver. Por isso que você tem sim que prosperar, você tem sim que crescer, você tem que abrir a sua empresa, isso é importante sim. Mas isso é a nossa parte, é aquilo que Ele nos deu e nós precisamos desenvolver. Multiplicar os talentos que nós recebemos da parte do Senhor. Mas o que importa para Deus, na realidade, Deus não está preocupado com carros, né? Deus não está preocupado com você ter a sua empresa, Deus não está preocupado com o seu dinheiro. O que Deus está preocupado é que o seu caráter seja forjado. É que você seja trabalhado a cada dia, através de tudo aquilo que você passa. Através das circunstâncias adversas, através das dores, através das lutas, das lágrimas, Deus vai nos forjando o nosso caráter, né, para que nós nos tornemos realmente perfeitos em Cristo Jesus. Então o que Deus espera de nós, amados, é que nós sejamos forjados, né, no nosso caráter. Essa palavra forjar vem da metalúrgica, quando se leva o metal, né, no fogo para poder moldar o metal, né, esquentar o metal, moldar o metal para se fazer aquilo que se quer. Então você tem que ser forjado. E essa forja é feita onde, amados? No fogo. Diga, no fogo. Então, para que nós sejamos forjados no nosso caráter, na nossa fé, na nossa postura como filhos de Deus, mulheres, jovens de Deus, nós vamos passar por quê? Por fogo. Por isso que eu disse, amados, que essa mensagem talvez não seja uma mensagem que você queira ouvir. Ah, mas o senhor veio falar aqui de sofrimento, de luta, de passar pelo fogo?
Não, amados, eu vim ensinar você que é através dessas coisas que Deus vai nos amadurecendo, que nós vamos crescendo, que nós vamos sendo aperfeiçoados, porque nós somos forjados na batalha. Nós somos forjados na batalha. E a gente precisa ter esse entendimento a respeito disso. Romanos capítulo 8, versículo 17... diz assim, olha, ora, se somos filhos, olha que maravilha isso aqui, olha. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Diga assim, que maravilha, glória a Deus. Aleluia. Se com Ele sofremos, olha aí não é para dar muito maravilha, glória a Deus, né? Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então nós somos filhos e nós somos herdeiros, mas se com Ele sofremos, o sofrimento daquele que serve o Senhor, nós seremos também glorificados. Então nós somos glorificados a partir do momento que nós passamos por essas situações, né? Por essas dificuldades, por essas lutas, por esses problemas, e Deus vai trabalhando em nós. Então nós estamos sendo forjados como soldados do exército de Cristo. Somos filhos e como filhos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, como diz a palavra do Senhor aqui. Então, eu creio que nós precisamos, amados, amadurecer nessa visão da nossa caminhada com o Senhor. A gente precisa amadurecer dentro disso. Então, nas adversidades e não somente nas vitórias, que nós crescemos e nos identificamos com Cristo. Que nós somos forjados como soldados do seu grande exército. São nas batalhas da vida. Talvez seja nisso que você está enfrentando nesses dias, uma enfermidade, uma situação, um problema. É nisso que nós somos forjados. É nisso que nós vamos sendo moldados, que nós vamos amadurecendo. Então preste bem atenção, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento e à escassez. Eu estou dizendo que mesmo sendo filhos, herdeiros de Deus, as adversidades, a escassez, a perseguição, a injustiça, as doenças, fazem parte da nossa caminhada. Fazem parte da nossa caminhada. Então nós vamos falar aqui sim de prosperidade, vamos falar aqui, amados, sobre conseguirmos alcançar os nossos objetivos aqui materiais nessa terra. Mas a gente precisa ter em mente que nós, na nossa caminhada, iremos passar por adversidades. Você não está imune a enfermidades, você não está imune às doenças, você não está imune, sabe, às perseguições que você sofre, né? Talvez seja no seu trabalho, na sua própria casa, né? Nós iremos passar por essas situações. Em Romanos capítulo 8, de 35 a 39, Romanos 8, diz assim, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro, por amor a Jesus. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então ele está dizendo assim, olha, em todas essas coisas, diga assim, em todas. Ele não está dizendo apesar dessas coisas. Ele está dizendo em todas. O que quer dizer com isso? Que em meio às lutas, fome, perigo, nudez, espada, tudo que ele disse aqui, em meio a tudo isso, nós somos mais que vencedores, se permanecemos na fé. Se permanecemos na fé, se confiamos em Deus, né? Se não retrocedemos daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Então ele diz, olha, em todas essas coisas, em tudo isso, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, em meio a tudo isso, que nós somos vencedores, que nós somos triunfantes no Senhor, não é só nas vitórias. Os irmãos estão entendendo?
Então não é só de vitória, não é só de conquista, não é só quando você levanta a bandeira e diz, olha, eu consegui o meu carro, eu consegui uma posição, eu consegui isso aqui. Não. É em meio a essas lutas e essas dificuldades que nós somos mais que vencedores. Nós que estamos em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Então, amados, as igrejas hoje fazem culto da bênção. Né? Quantos já viram aí? Culto da bênção, culto da restituição do que o diabo roubou, culto dos empresários, né? Não estou falando do Business Crown, que é um projeto que nós temos aqui, né, de empreendedorismo na igreja, mas nós estamos falando, eu já participei de culto dos empresários. Era um culto para empresários, né? Que tinham também. Então hoje as igrejas falam de culto da bênção, culto da vitória, culto da restituição do que o diabo roubou. Mas não existe um culto de como aprender com as adversidades. Não existe um culto como alegrando-me na tribulação, ou crescendo através das lutas. Os irmãos já viram culto desse jeito? Não tem. Porque as pessoas estão sempre preocupadas em receber algo do Senhor, né? E alcançar alguma coisa da parte de Deus. Então todo mundo vai, quando tem um culto da bênção, quem é que não quer bênção? Todo mundo lota a igreja para o culto da bênção. É o culto da vitória, vai todo mundo para o culto da vitória. Por quê? Eu espero sair dali com a minha vitória. Né? Eu vou lutar com o anjo ali e eu não saio daqui, pastor, enquanto não receber a minha bênção. Eu espero que esse anjo não seja o pastor. Né? Então, nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos entender que é através dessas dificuldades. Então a gente tinha que ter um culto de como passar pelas dificuldades, através das lutas, crescendo através das dificuldades. Então nós não podemos nos ater a essas coisas. Nós temos que entender que é através desse processo que nós passamos na nossa vida, é que nós somos forjados, nós somos trabalhados, sabe, em Cristo Jesus. Então eu quero te dizer uma coisa, que não é demagogia. A coisa mais importante, o maior bem que nós, seres mortais, podemos receber, é a nossa salvação. É o maior bem que nós temos, amados. É a nossa salvação. Foi Deus ter nos escolhido, Deus ter nos chamado, Deus ter nos escolhido dentre uma humanidade perdida, Ele nos escolheu para que nós sejamos dele, seus filhos amados. Essa é a maior bênção que nós podemos ter. As misericórdias de Deus sobre nós. Em Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, capítulo 4. Diz assim, olha, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amados, esse é o maior bem, o maior presente que nós podemos ter, se chama a nossa salvação. Esse é o maior bem que nós temos. É entendermos que hoje nós fazemos parte da família de Deus, que nós somos salvos, né? Que nós temos direito hoje à vida eterna com Deus em Cristo Jesus. Fomos regenerados com Ele. Então o maior milagre que poderia acontecer em nossas vidas é nós sairmos da morte para a vida, é nós passarmos das trevas para a luz, nos tornarmos nova criatura. Estamos assentados em lugares celestiais e somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Não existe nada que supere a isso. Nada material que supere a isso, amados. Então a Bíblia diz que nós fomos tirados, em Efésios 1,13, nós somos tirados do império das trevas e transportados para o Filho, para o reino do Filho do seu amor. Efésios, não é 1,13, deixa eu ver aqui. Colossenses, não, 1,13, olha isso aí. Isso, Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, nós estávamos debaixo do império das trevas.
A nossa vontade, os nossos sentimentos, os nossos desejos eram guiados pelo príncipe desse mundo. Ou seja, aquilo que você fazia, pensava e falava, você não tinha controle. O príncipe desse mundo te dominava. Por isso que você matava, roubava, adulterava, mentia, você fazia de tudo. Porque a sua vontade estava debaixo do império das trevas. Mas olha o que a Bíblia diz que o Senhor fez conosco. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino. Diga assim, império e reino. É bem diferente. Hoje você está debaixo do reino do Filho do seu amor. Né? Então hoje nós temos o Senhor, que é o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, o nosso Pai. Nós podemos dizer Paizinho, Pai querido, Pai de amor. E nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós precisamos entender, mas nós não podemos ficar com esse chororô, com essa, sabe, a gente fica com um sentimento de vitimismo, quando estão passando com problema, quando estão passando por luta, ai meu Deus, Senhor, ui, 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 ai, 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 a gente fica naquele, sabe, aquele chororô. Mas amados, esse é o processo do nosso crescimento. É claro que ninguém quer passar por adversidades, mas é nessa hora que nós estamos sendo forjados. É nessa hora que nós estamos amadurecendo. É nessa hora que nós estamos crescendo. Então o que você tem que dizer, Senhor, que a tua graça me baste. Senhor, tu és a minha fortaleza. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que tu estás comigo. Senhor, tu és a minha força nos momentos de lutas e dificuldades. O Senhor é a minha rocha, a minha pedra de apoio. É assim que a gente tem que orar. Não é, Senhor, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Senhor, eu não mereço isso. É você usar a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus naquele momento. Com fé, com autoridade. Sabe? Porque em meio a essas dificuldades, Ele é a sua rocha, ou não é? Não é verdade? É uma enfermidade, é um diagnóstico que você recebeu ali, do médico que você não estava esperando, como muitos aqui já receberam. Então é nessa hora que você tem que dizer, Senhor, a tua palavra diz, eu creio. Eu tomo posse das tuas verdades. Eu me apoio no Senhor. Eu não olho para as circunstâncias, ainda que isso aconteça, mas eu não desanimo. Essa é a nossa postura como filhos de Deus. Sabe? E não ficar como vítimas apenas, sabe, choramingando. Então, amados, eu quero falar de alguns personagens da igreja no Novo Testamento, né? Os apóstolos que seguiram a Jesus ali, eles receberam como prêmio para servirem a Jesus. Você acha que eles receberam o quê? Viagens, pacote para Maldivas, foi isso, amado? Olha só o que eles receberam aqui como prêmio por servir a Jesus, né? Então, a primeira coisa, quantos conhecem André, né? O discípulo de André? Ele, após a morte de Jesus, ele foi pregar o evangelho em uma igreja na Acaia e foi martirizado numa cruz em forma de X. Por isso que hoje se conhece a cruz de Santo André, né? Porque ele foi pregado numa cruz em forma de X. Foi martirizado e pregado numa cruz em forma de X. Felipe, também, que era um discípulo de Jesus, conta a história que depois da morte de Cristo, ele pregou o evangelho em Hienópolis, onde a mulher do cônsul romano se convertera por causa da sua pregação. O cônsul, furioso, mandou prender e matar Felipe cruelmente. Matias, substituto de Judas, tornou-se missionário na Síria, onde foi queimado numa fogueira por causa do evangelho. Judas Tadeu pregou na Pérsia, onde foi martirizado. Mateus desenvolveu o seu ministério em Antioquia, onde escreveu o seu evangelho, foi martirizado na Antioquia por causa da pregação. Pedro, durante a perseguição de Nero, foi condenado a morrer, crucificado, e antes da sua execução, Pedro disse, eu não quero ser crucificado como meu Senhor,
Eu não quero morrer como ele, né? Numa cruz. Ele quis morrer de cabeça para baixo, né? Numa cruz de cabeça para baixo, né? Simão Zelote desenvolveu o seu ministério na Pérsia, onde havia culto aos deuses. Acabou morto por negar e oferecer sacrifício, oferecer o sacrifício à divindade. Tiago, filho de Alfeu, pregou na Síria, foi linchado e foi apedrejado até a morte. Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado por ordem de Herodes Agripa, no ano 44 a.C. E João, o apóstolo amado, foi o último apóstolo a morrer, foi exilado na ilha de Patmos. Diga para o irmão que está do seu lado, bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo ao Evangelho. Então o Evangelho, amados, não é esse mar de rosas como nós muitas vezes, sabe, ouvimos e como muitas vezes é pregado por aí. Então, nós passamos por essas situações, passamos por dificuldades, passamos por perseguições, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Então, sabe o que está acontecendo hoje? Nós cristãos estamos vivendo um evangelho, às vezes, de faz de conta, sabe? Estamos vivendo um evangelho de faz de conta. As coisas começam a apertar para os irmãos, aí é uma choradeira, é um tal de Deus, eu não aceito isso acontecer na minha vida. Senhor, eu não aguento mais, eu preciso de um milagre urgente. Até parece que milagre não é urgente, milagre tem que ser urgente, né? Eu preciso de um milagre urgente. Então hoje a gente está vendo as pessoas dessa forma. Deu uma dor de cabeça, ou alguém ofendeu, foi ofendido por um irmão, esse irmão chora, esse irmão se desespera. Então a primeira luta que vem, já desespera o irmão já fica nervoso, o irmão já perde as estribeiras, já sai do seu controle. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer, meu amado. Quando eu não aprendo a lidar com as adversidades, com as circunstâncias, quando o meu humor muda, quando a minha postura muda por causa das adversidades, é porque eu ainda não estou preparado. É porque eu ainda não estou maduro. Então eu não posso ser afetado a ponto de me desesperar, a ponto de gritar, a ponto de perder o controle por causa das adversidades. Quando eu sou afetado por isso, amados, é porque eu ainda não estou preparado, é porque eu ainda não estou maduro. Os irmãos estão entendendo? Então a gente precisa ter uma postura firme, confiante em Deus. Ainda que as coisas não dêem certo. Você tem que estar firme, você tem que estar, sabe, fortalecido no Senhor. A gente sempre fala aqui, a pastora Laila, a nossa querida também, a nossa querida Maria, a diaconisa Maria, olha como é que dá os brancos na cabeça, que passaram aqui por situações, né, terríveis, de câncer, mas permaneceram firmes na fé. Né? Firmes na fé. A gente se lembra da Maria chegando aqui de lencinho, né? Na outra igreja ainda que a gente estava, com o lenço amarrado na cabeça, né? Diagnósticos assim terríveis da parte do médico, né? Que já estava com metástase, isso e aquilo, só notícia ruim. Pastora Laila da mesma forma, né? Com um tumor, e o médico disse, ela só tem 6 meses de vida, falou com o filho da pastora Laila, com o Hugo. Então, situações terríveis. Mas quando você olhava para as irmãs, você via irmãs o quê? Firmes, confiantes, né? Estavam ali com o seu coração tranquilo, apesar, né, de ter uma notícia tão terrível, mas o coração estava tranquilo. É como diz ali Jó, né? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Salvador vai se levantar em breve. Então nós precisamos, amados, ter essa firmeza. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção de que mesmo em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades, nós estamos sendo forjados como filhos de Deus. Se você crê que é um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus, você vai passar também pelos sofrimentos. Você vai passar também pelas lutas. Você vai passar pelas dificuldades. Só que a sua atitude é uma atitude totalmente diferente.
Você vai ser como Jó, sabe? Você vai declarar positivamente, você vai dizer, Senhor, eu creio, eu não desanimo. Ou como o apóstolo Paulo, que diz, olha, em vista de todas essas coisas que está acontecendo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Você sabe, existe em nós materiais em nós, como o oxigênio e o carbono, né, que estão em nós, que são extremamente, principalmente o carbono, que são extremamente resistentes a todo tipo de pressão. Isso está dentro da sua constituição, do seu corpo. O carbono, né, que é um dos elementos mais resistentes de todo o universo. Tanto que do carbono que se forma ali, né, faz parte também para se formar o diamante. E nós temos isso no nosso corpo. O carbono, que aguenta a pressão, que suporta a pressão. Isso está na sua constituição, no seu corpo. Então, meu amado, você está preparado para suportar a pressão, porque o Senhor está contigo. O Espírito Santo de Deus está em você. A vida abundante de Deus está em você. Então não tema, não desanime, sabe? Não olhe para baixo, não reclame, não fique, sabe, com uma fisionomia de que, sabe, não estou aguentando mais. Saiba que a vida abundante do Senhor está em você. E você, apesar de todas essas coisas, né, ou em todas essas coisas, você é mais que vencedor em nome de Jesus. Eu queria que nesses momentos finais, né, a gente estivesse aqui orando. Eu quero chamar toda a igreja aqui na frente, porque eu sei que tem pessoas que estão passando por adversidades nesse momento, eu sei que tem pessoas que estão passando por lutas, eu sei que tem pessoas que receberam uma notícia, que é uma notícia ruim, dificuldade. Eu sei que tem pessoas que estão passando por lutas na sua casa com seus maridos, com enfermidades. E nessa hora nós queremos levantar um clamor e vamos orar aqui, para que Deus possa levantar dentro de você essa autoridade, essa coragem e essa ousadia, para que você não se desespere nessa hora.